Praticamente todos os países do mundo utilizam a água subterrânea para suprir parte de suas necessidades. Na Europa, em média 75% da população é atendida com água subterrânea. Em alguns países deste continente, como Suécia, Holanda e Bélgica, este percentual pode chegar a 90% ou mais. A estimativa é de que no mundo exista algo em torno de 270 milhões de hectares de terras produtivas irrigadas com água captada diretamente em reservatórios subterrâneos. Mas afinal, o que é um reservatório subterrâneo? O volume de água existente no planeta Terra é praticamente constante e suficiente para suprir todas e quaisquer necessidades que venham a ocorrer. Entretanto, o maior volume de água doce que pode ser utilizado pelo homem encontra-se armazenado nos reservatórios subterrâneos. Abaixo da superfície, onde pisamos, está o solo, que é formado por partículas minerais sólidas. Entre as partículas existem espaços vazios, que são chamados de poros. E toda a camada de solo, comumente chamada de aluvião, é sustentada por imensas camadas rochosas existentes em maiores profundidades. A profundidade dessa camada é bastante variável, podendo estar a apenas alguns metros em alguns locais ou centenas de metros em outros. A água das chuvas, que infiltra através da superfície do solo, desce pelos poros, cujo processo é chamado de percolação. Enquanto percola, parte desta água fica retida nos poros, resultando na umidade do solo. A parte que não é retida desce até a camada rochosa ou até uma camada adensada de argila, ambas impermeáveis à passagem da água. Assim, ao atingir uma destas camadas, a água vem preenchendo os poros do solo de baixo para cima. Ela ocupará todos os poros, expulsando o ar dos mesmos até atingir um determinado nível. O estudo da capacidade específica do equipamento após a manutenção, para ver se ele voltou às condições de fábrica, que a fábrica determina entre vazão, pressão, enfim, toda essa, essas informações, tudo isso é analisado, tá, tecnicamente pela equipe de bancada. E após a manutenção, após a troca de sobressalentes, enfim, após o reparo, o equipamento ele volta para toda a sua... para ele voltar para o mais próximo da sua condição de fábrica, quando novo. O teste de pressão, de resistência do equipamento, baseado, mas tudo tem uma técnica, é tudo com base na ficha técnica do equipamento, tá? Ou seja, se o equipamento diz que ele tem uma shutoff de 5 metros, não, de 5 kg, 10, 14, 20, 30 kg, a gente vai trabalhar no limite da shutoff, tá? Ou seja, para não danificar o equipamento e não vir causar um dano no motor, tá bom? É assim que funciona. É muito simples, é bem básico, mas se você nunca teve contato com esse tipo de atividade ou com esse tipo de equipamento e você tem curiosidade em saber como é que se faz a manutenção, os testes, enfim, é assim que se faz, tá? A gente chama teste de bancada. E aí a gente tem manômetros, hidrômetros, faz teste volumétrico, enfim, faz uma série de testes. Você está vendo aí o pessoal fazendo, na verdade, pressurizando, fechando a válvula para pressurizar o equipamento para saber se ele realmente, a uma profundidade X, a uma altura manométrica X, ele vai jogar ali a vazão de projeto, no qual ele foi projetado pela fábrica, tá? Aí aqui você observa o pessoal fazendo alguns pilotos, de teste, de bancada, enfim, para que a gente consiga entender qual é a performance desse equipamento, após a manutenção, tá? E aí se ele ficou dentro ou não, ali a gente volta para a bancada, volta para os testes e é assim que é feito todo o procedimento. Mas agora vamos à prática. Enfim, como é que funciona? É feito toda a desmontagem, tá, desse equipamento, peça por peça, rotor por rotor. Todo esse kit que você vê, a gente faz a desmontagem dele na bancada, tá certo? E quando você parte para a manutenção, de fato, de você ter que abrir o equipamento desde a abertura e a montagem, você observa aí o que acontece. Você precisa de ferramentas e instrumentos adequados, tá, para que você não venha danificar o equipamento. Se você não tem essas ferramentas, se você não possui, não tem problema. Você pode, alguém da parte de, podemos chamar alguém da parte de tornearia mecânica, pode estar fazendo, tá, essas ferramentas, adequando algumas ferramentas para que você consiga fazer um bom trabalho, de desmontagem do equipamento, montagem, enfim,
é necessário, tá? Porque com ferramentas convencionais, ou seja, que não sejam apropriadas para esse tipo de manutenção, o técnico vai fazer, mas vai sofrer um pouco, tá? O importante é que todo esse equipamento ele vem cheio de O-rings de vedação, né? Cheio de, a gente chama os selos de encosto, e você tem que remover esses selos e após não é mais reutilizável. Você vê que todo esse material ele é descartado, tá? Por quê? Você tem todo equipamento, tá? Seja da Grundfos, de qualquer que seja a marca, você vai ter o kit de reparo do equipamento. Como é que você sabe o que é necessário? Obviamente você vai abrir o equipamento, vai ver o que precisa ou não. No caso das bombas Grundfos, ela tem uma tabela e diz, ó, cada 2 anos, 5 anos, 10 anos, o que o equipamento precisa ser reparado. E que facilita bastante, né, para o técnico. É como se fosse a manutenção de um carro, né? A cada X quilometragem você sabe o que tem que fazer, enfim. Nas bombas, né, nesse tipo de equipamento não é diferente, tá? Você vai fazer da mesma forma. Então você tem uma tabela de vida útil de cada componente desse, né? E após a vida útil desse equipamento, você vai saber, ó, tem 5 anos de operação, o que nós teríamos que trocar nesse equipamento, isso aqui. Então você também tem que ter um controle de manutenção, tá? Aquele equipamento ele vai ter ali, a partir da hora que vai para uma empresa especializada, ele se cria-se uma identidade e ali ele vai ser acompanhado, desde que aquela mesma empresa faça a manutenção, até, né, por toda a sua vida ali de manutenção. Ou seja, se na última manutenção fez a troca de X componente, na próxima vai fazer outra manutenção, aquele não precisa, só daqui a 5 anos, para você não ter que ficar trocando tudo toda hora e no custo desnecessário, tá? Aqui você observa são os rotores, né? Parte dos rotores, eles têm que ser lubrificados, tá? Lembrando que existe uma graxa especial, né, para esse tipo de lubrificação, né, desses equipamentos. Você tem que ter realmente cuidado com o que você vai aplicar. Imagine se essa bomba for para processos alimentícios. Tem que ser uma graxa especial que possa ser utilizada em processo alimentício, ou seja, de uso, né, para que você não venha contaminar a água, tá bom? As prensas, os equipamentos, enfim, tudo isso é necessário, tá? Mas se você não tem, isso não tem problema, sempre se dá um jeito, né? Mas assim, o importante é você saber que aquela etapa tem que ser feita com tal equipamento e com tal componente e que você vai desenvolver um método, caso você não tenha, o ideal é você ter, caso você não tenha, você vai desenvolver um método ou uma técnica no qual você possa estar sendo mais aproximado do que deveria ser feito, tá? Não estou dizendo que você tem que armengar e fazer de qualquer jeito, enfim, mas é importante. Se você não tem, entenda como é que isso deveria ser feito e faça uma adaptação padrão, tá? Aqui você vê todos os componentes bem ajustados, né? E vamos partir para a manutenção agora da parte de montagem, né? Imagina que você já trocou os reparos, já fez a limpeza, você já fez, né, todo esse procedimento, todo esse processo, aí você agora vai fazer a montagem do equipamento, tá? Geralmente, quando você faz a desmontagem desse tipo de equipamento, o técnico ele faz um controle, né, você vê que é mais uma ferramenta, só cortando mais uma ferramenta, tá, para fazer essa montagem. Então, assim, nada que um torneiro mecânico não possa fazer, tá? Lembrando que essa bomba ela é toda de aço inox 304, tá certo? Então vamos lá. E mesmo que você não tenha todas as ferramentas, você tem que fazer uma adequação padrão, né? Então o torneiro mecânico vai fazer isso de forma bem adequada, você explicando direitinho para ele ou apresentando esse modelo, né, esse vídeo, tá bom? Mas você sempre perguntar, beleza, e para cada bomba eu vou ter um modelo de ferramenta, olha só, uma ferramenta padronizada, por exemplo, uma prensa você vai usar em qualquer modelo de bomba, entendeu? Então algumas ferramentas são específicas, outras são genéricas, tá? Você pode usar em qualquer modelo de bomba, enfim, porque sempre é bem parecido, né? Inclusive se você só usar bomba Grundfos, então aí é que é mais fácil ainda, tá bom? Mas a regra é bem clara e bem simples. Tá? Aqui você está vendo como é que é feito o encaixe né, de um dos selos, de uma dos O-rings de vedação, né? Tem que ser novo, tá? Vem do kit de reparo, e aí você faz todo o encosto. Então, esses rotores, eles devem ser encaixados, você tem que colocar o O-ring de vedação, os O-rings de encostos, né, os selos, assim, você não pode esquecer, aí você vai vendo como vai ficando, né, a montagem desse equipamento, todo o processo. Você vê aí como é bem colocado, tá vendo? Não pode ficar ali o desnível para você não sofrer problema no encaixe, porque isso causa custo. Se você, olha aí como fica a montagem, tá? De uma ordem, então cada espaçador desse é chamado estágio. Então você pode ter de 4, 5, 10, 15, 20, enfim, esses estágios determinam a vazão do equipamento, tá?
Aqui onde você observa, aqui agora fechamento, aqui é o crivo, nessa parte superior, onde tem ali uma tela, tá certo? E é importante sempre você ter o manual do equipamento ali, as especificações, você sempre está dando uma conferida para ver se você está fazendo o trabalho de forma correta, né? Por mais que tenhamos experiência, nada custa você conferir o manual da fábrica, né? Quanto à montagem do equipamento, tá? E você tem noção também ali dos encostos, né? A quantidade o aperto ali, você tem um torquímetro importante em alguns casos, tá bom? Então aqui você está vendo aqui já é a montagem do equipamento do bombeador, tá? Desse bombeador agora ele vai ser montado no motor, né? Fazer o acoplamento dele no motor após todo o fechamento. Mas você vê que aqui você tem o crivo ali, tá? E você faz a montagem desse equipamento, né? Primeiro você monta ali, após fazer a manutenção, nesse caso aqui do bombeador, que é motor e bombeador, aí você vai fazer toda a montagem do equipamento, agora, né, prender ele junto ao motor, tá? O motor pode passar por manutenção? Sim, pode passar, mas aí essa manutenção do motor, você vai pegar o motor, ver se está em fase, se está em massa, enfim, você vai fazer todas as conferências desse motor, tá certo? E ver se ele estiver dentro da condição, né, de operação, que não traga, né, risco de operacional, enfim, você vai fazer o laudo ali, emitir o laudo, né, e aí vai fazer a reutilização desse motor, né, no caso da manutenção do equipamento. O motor também tem que ser verificado na manutenção, tá? Não é só o bombeador, porque o motor também tem seus problemas. Imagina um equipamento que operou, né, durante muito tempo obstruído, então o motor teve mais esforço, enfim, né, para fazer ali, lançar trabalho sob pressão por maior tempo e pode ter sofrido algum dano, tá? E é importante demais você como técnico, né, ou que esteja aí agora assistindo esse vídeo, ou como uma pessoa que esteja querendo aprender uma área nova, ficar atento a essas observações. Se dispor de um megômetro é importante para você fazer a conferência do motor, né, medir continuidade, enfim, uma série de fatores da parte elétrica é importante você estar atento, inclusive a ficha do equipamento. Só um detalhe, que no motor e no bombeador vem toda a especificação técnica do mesmo, tá? E é bom você ficar atento. E você observa aqui que o técnico ele não fica com nenhuma dessas ferramentas, nenhum desses O-ring, desses selos de vedação. Ele descarta tudo porque no kit de reparo, você pede um kit de reparo para o modelo X, SP17/4, vai vir o kit padrão já para você fazer toda essa troca, essa manutenção, tá? Então você vê que é tudo descartado aí, ó, nada é reutilizado. Então, isso para qualquer tipo de equipamento envolvendo a categoria bomba submersa, tá? Então aqui já é a parte de fechamento, né, da parte superior ali, onde você vai fazer o fechamento ali completo do bombeador, enfim, e entre a conexão do bombeador e motor, e você vê aqui que o técnico faz isso de forma muito cuidadosa, tá? Né? A lubrificação também, para que você não tenha dificuldade ali de encaixar, e também tem que ser lubrificado, inclusive o eixo, tá? O eixo é onde você vai colocar os rotores, ele tem que estar lubrificado e bem lubrificado, para que você não sofra problemas na hora de você fazer esse encaixe dos rotores, ele travar e aí você não ter uma vazão adequada, ou seja, você pode ter grandes problemas, tá certo, nesse equipamento, caso você não tenha esse equipamento fazendo, né, o seu giro de forma adequada ali, tá? Uma coisa, um item também muito importante é sobre o fluido, né, do motor, que você tem que fazer ali a reposição. Então, cada equipamento ele vem a especificação técnica do fluido a ser aplicado, tal, pode ser água, óleo, enfim. Você pode ver isso com o fabricante, consultar a ficha do seu equipamento, fique muito atento que na manutenção, se você abrir o motor, enfim, você vai ter que lubrificar esse motor, tá? Não esqueça disso, é algo muito importante que o técnico tem que estar atento. Aí, se você está gostando desse conteúdo até agora, eu peço que se inscreva no nosso canal, clica aí no sininho, aciona o sininho para que você receba conteúdos como esse, de alto padrão de qualidade, e possa estar contribuindo aí, ajudando a Prodoenge, contribuindo para que mais pessoas possam receber conteúdos desse nível, né, e estar ajudando mais pessoas, tá bom? Com a informação e sempre levando conteúdo de qualidade. Aqui já é o fechamento, tá? Dessa bomba, onde você vê ali que tem um checklist, né, do que é feito. Então o técnico, sempre é importante que o técnico tenha essa atenção, tá bom? Aqui toda a parte
né, de verificação é feita até fazer o fechamento. Se você ainda não acompanha o nosso canal, eu peço que você se inscreva no nosso canal, tá certo? Aí aciona o sininho para você receber conteúdo de mais alto padrão de qualidade e também tá podendo ajudar mais pessoas que têm interesse, né, divulgar conteúdo de qualidade para pessoas que têm interesse, né, nesse tipo de negócio. E aí você também vai estar recebendo em tempo real aí todas as nossas notificações sobre os vídeos postados, né, sobre toda a área voltada para a área técnica, a área da engenharia, tá bom? Tamo junto, forte abraço, vamos à aula. Se você chegou até aqui, nós. De uma vez por todas, vou te ensinar aqui do zero por que você deve fazer a limpeza do seu poço tubular, tá bom? Então vamos aqui, ó, imaginando que você tem um poço aqui de 100 metros, tá? De profundidade aqui, ó, 100 metros, tá? O que acontece? E esse poço, a seção filtrante, ou seja, por onde, imagina que ele é um poço tubular, ok? Por onde a água entra nele, nesse ponto aqui, tá? É a seção filtrante chamada, que seria essa região. Então essa região de 50 até 80 metros, nós teríamos o quê? 30 metros, ok? De seção filtrante, por onde a água entraria nesse poço, tá? Essa outra parte, geralmente nos poços, né, que são construídos, essa chamada parte, aqui tem todo cimentado, que a gente chama, né? Feita uma cimentação e você não tem essa água aqui superficial fazendo contato com essa água aqui da seção filtrante, tá? Porque ela é totalmente isolada, beleza? Mas vamos imaginar, o que acontece, né? Porque você tem as bombas incrustadas, o poço, com o tempo ele para de produzir, por quê? Aí vamos supor que você tem a bomba aqui em algum ponto, né? Então você tem aqui 20 metros, vamos imaginar, não é o correto, tá? Mas vamos imaginar que a bomba esteja nesse local aqui, tá? E com o tempo, a vazão, que era de 10 metros cúbicos, um exemplo, tá? Por hora, ela passa a cair para 1.000 litros apenas por hora. Acontece, é comum isso, tá? E aí como é que você se depara com a situação dessa? Você que é gestor, que tem um poço desse, você que é gestor de uma empresa e administra processos, né, de barreira reativa, você que administra uma seção de poço de extração e se depara com uma situação dessa. O que é que pode estar acontecendo, tá? Algumas áreas, ela dispersa muito material na região ao redor, que aqui tem uma seção filtrante, tá? A partir de agora eu vou bagunçar o desenho, que são os pré-filtros. E com o tempo, isso aqui começa a obstruir. Tanto a seção filtrante, as ranhuras são de 0,75 milímetros, diversas ranhuras ao longo desses 30 metros, e ela começa a obstruir. O que acontece? E também a seção filtrante, né, que a gente chama o pré-filtro primário, também começa a obstruir. Então toda essa região começa a ficar, ó, obstruída, tá entendendo? E essa água começa a não ter rendimento. E também a bomba, que tem um crivozinho, como eu mostrei aí, eu vou mostrar aqui também para você a bomba toda numa condição crítica, começa a entupir. Provavelmente essa água aqui, ela começa a ter uma queda menos aqui, né? E aí como é que você resolve a situação? Aí o correto e o mais coerente nesses casos, tá? É você chamar uma empresa especializada que entenda desse processo, né? Essa empresa vai fazer o quê? Primeiramente, ela, em alguns casos, tá, ela vai remover toda essa coluna, né? Chamada coluna edutora, e ela vai fazer a seguinte etapa, ó. A primeira coisa que ela vai fazer seria a remoção, tá? Então nós vamos fazer o quê? A remoção da bomba, ok? Segunda etapa que ela faria, uma filmagem do poço. Com certeza faria uma filmagem para conhecer, fazer uma vídeo inspeção, que é chamado, né? Fazia uma AVI disso aqui, tá? Terceira condição que ela faria seria após diagnosticar, faria uma reabilitação ao invés de uma limpeza. Por que uma reabilitação? Vou te explicar por que a reabilitação. A reabilitação ela é importante porque ela é um processo mais agressivo. Ou seja, uma limpeza, você vai fazer comumente aqui, ó, só para a gente entender, você tem lá o poço, né, tá lá a seção filtrante, você vai apenas colocar o sistema de injeção aqui, sistema chamado de airlift, é um sistemazinho com injeção de ar, com a pressão adequada para profundidade aqui, tá certo? Tem um deltazinho aqui. E essa limpeza ela é somente com a aplicação de produtos pontualmente e esse sistema soprando, né, que é o ar, chamado sistema aqui, ó, airlift. É assim que é chamado, beleza? O que acontece? Às vezes, em alguns casos, somente esse procedimento não resolve. Você acaba só tirando somente o material que existe aqui, próximo, dentro do poço. E aqui externo continua, então o poço vai continuar com o mesmo problema. Que problema? Baixa vazão, a bomba entupindo rapidamente, enfim. Aí o que é que a gente recomenda? O que é que tem que ser feito, tá? Você tem que fazer um processo de reabilitação desse poço. Vou te explicar. Você vai vir aqui dentro dessa... Deixa eu tentar melhorar aqui o desenho, tá? Porque aqui tô tentando... Espero que fique claro para vocês. Então, você vai vir aqui dentro de todo esse sistema aqui, supondo que esse poço está todo obstruído, né? Você vai aplicar
você vai vir com um sistema aqui fazendo, e aqui é toda seção filtrante, obviamente. Então você vai vir aqui com um sistema chamado os pistões, que é um sistema de ar de alta pressão. Ele vai injetando ar aqui com produtos químicos, e esses produtos eles vão fazendo na verdade, uma reação, né, uma limpeza fora do poço, tá? Através desses pontos. Dispersando toda essa matéria, depois desse procedimento feito, aqui é feita a limpeza do poço. Ou seja, porque esse material vai sedimentar, e a gente com o sistema de ar vai poder coletar ele, depois vai fazer um bombeamento, fazer os testes, e aí você consegue trazer esse poço, porque você removeu tudo isso aqui, ó, que tem ao redor. É assim que funciona. Aí você vai, Renato, e a limpeza colocando os produtos resolve? Não, porque você vai ter que injetar aqui dentro da seção filtrante, para você atingir o pré-filtro primário, até uma certa camada aqui, você vai ter que atingir com pressão, com ar de injeção e alta pressão. Olha como é que funciona. Você vai colocar aqui, ó, o HCl, em alguns casos, o hipoclorito de sódio, tá? Você vai colocar também o hexa-T, né, que é chamado hexa. O hexa-T, que é o hexametafosfato de sódio. E outros, pode ter sim. Dependendo da área, você pode usar produtos biodegradáveis, enfim, uma série de produtos adequados para a área, tá bom? Esse é o procedimento por completo para você resolver a situação do seu poço estiver com baixa vazão, produzindo lama, enfim. E no resultado da inspeção vai dizer se ele tiver um rompimento em algum ponto causado pela vida útil, também você vai ver na inspeção. E também tem como fazer um revestimento secundário, tá? E salvar esse poço e você não ter esse trabalhão de gastar um dinheiro gigante para fazer um novo poço ou ficar desesperado com isso, tá? Aí qualquer coisa você pode chamar aí a ProduEng. Estamos aí sempre à disposição, tá? Para poder resolver situações como essa. Um abraço, tamo junto.